desse tema, a graça de Deus. A graça é algo que nós não merecemos. A verdade, nós merecemos é o castigo. A Bíblia fala que nós somos filhos da desobediência. A humanidade toda é classificada como filhos da ira, filhos da desobediência. Mas aprove a Deus que mesmo na desobediência, nós fazemos aquela oração do publicano, quando ele batia no peito e disse: "Sê propício para comigo, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá graça, me dá graça." O outro era só invocando seus atos de bondade, mas ele não foi agraciado, porque Deus resiste aos soberbos. Glória a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos que se humilham na sua presença. Quem nessa noite deseja receber mais e mais da graça de Deus, começa a se humilhar. Comecemos a nos humilhando em adoração. Aí Deus vai dar graça aos humildes. Mas enquanto tiver com a cara assim, cara de fariseu, Jesus quer que nós nos humilhemos, porque Ele quer nos dar graça nessa noite. Graça para vencer, graça para orar, graça para continuar nesse propósito de Deus. Então é só pela graça, irmãos. O pecador foi alcançado pela graça de Deus. Se a pessoa não compreendeu o mistério da graça, Jesus explicou bem direitinho. Eu, lendo o Evangelho de Lucas, eu posso perceber as lições da graça de Deus, né? A graça é tão poderosa que ele salvou um publicano chamado Zaqueu, salvou as meretrizes, alcançou até um homem que nem a polícia, nem o Ministério Público, nem nada controlava ele, estava totalmente entregue ao poder do demônio. Mas a graça foi lá. Jesus enfrentou com os discípulos aquela temporal, mas ele chegou lá. Quando a graça chega em Gadara, o homem vem logo aos pés de Jesus, e Jesus faz uma obra graciosa na vida daquele homem, e ele recebe graça para agora, doravante. Ele agora tem uma vida distinta, né? Porque quando a pessoa não tem Jesus, a pessoa não cuida da roupa, né? Irmãos, a roupa é importante. Tem gente que não dava. Pastor, a santidade é só no interior, mas também está no exterior. Na verdade, tem que vir no interior. O homem que andava nu, agora está bem vestido. O homem que nem penteava o cabelo, já estava todo assentado, com o cabelo bem ajeitadozinho. E outra coisa, não parava em casa, era para lá e para cá. Corria para o cemitério, corria para lá e para cá, até que pare para ouvir Jesus falar. Foi muita graça. Deus deu graça a ele. Ele se tornou missionário de Gadara, como eu até citei outras vezes aqui. Mas isso é a graça de Deus manifestando no Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que a lei e os profetas, né, vieram, mas o Filho de Deus, ele trouxe a graça e a verdade de Deus para com os homens. Glória a Deus. Então a graça de Deus se manifestou em Jesus, que nos trouxe esse presente de Deus. Como diz Tito no capítulo 3, diz que se manifestou a graça de Deus para trazer salvação a todos os homens. Glória a Deus. Está disponível a todos os homens. É uma pena que muita gente não quer a graça, né? E até eu digo, quem não quer a graça de Deus vai ficar debaixo da sua própria sorte, vai ficar debaixo da sua própria, como diz o escritor, né, Moisés. Deus propõe o caminho da morte e da vida. Deus propõe a bênção e a maldição. Quem escolher a graça de Deus e for capacitado para dizer eu quero Jesus,
vai ser salvo pela fé e vai ser agraciado por Deus. Nós louvamos a Deus pela graça de Deus em nossas vidas, irmãos, porque somente a graça de Deus faz que nós sejamos mais do que vencedores. Meus irmãos, o capítulo 2 de Efésios, ele vai mostrar a situação, o que é que a graça de Deus faz em nosso favor. Olha o que a graça de Deus começa a fazer na vida do homem. Primeiramente, no versículo 1, o apóstolo vai dizer que nós, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, o homem, a situação é essa: ele não tem como recorrer, não tem outro meio de vida, não tem outra salvação a não ser em Jesus. Somente a graça de Deus é que pode fazer com que este homem que está morto nos seus delitos e pecados seja vivificado. Glória a Deus. É vivificado, irmãos. Então, se é vivificado, é porque ele está morto espiritualmente. Ele não tem vida nele mesmo. Ele pode viver fisicamente falando, mas espiritualmente ele está morto. Essa é a situação da humanidade sem Deus, morta nos seus delitos e pecados. Paulo vai fazer esse culto, é o culto que nós trazemos à memória o poder da graça de Deus através do seu Filho Jesus. E Paulo vai nessa carta relembrar, fazer uma história do que era os irmãos em Éfeso, também a nossa história, né? E aí ele vai dizer no versículo 2 que noutro tempo, e essa temática de Efésios, nós aqui caminhamos, ainda estamos caminhando, né, irmãos? Andando segundo Cristo. E ele vai usar esse mesmo verbo, né? Outrora, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Então, irmãos, se nós estamos aqui acobertados com a graça de Deus, vivificados pelo Senhor, como poderemos ainda viver andando segundo o curso deste mundo? Me diga como. Você está agora com a graça de Deus. Então Paulo diz, você não tem nada a ver mais andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, o espírito da potestade do ar está falando de um poder, de um sistema, de um poder espiritual que controla, que manipula as pessoas, que faz as pessoas realmente, o adversário, ele leva o homem a viver uma vida carnal. O homem se alimenta de pecados segundo a carne, e ele acha que está abafando, que está vivendo uma vida maravilhosa, mas na verdade ele está desfrutando do poder do pecado, da ação maligna. Mas somente a graça de Deus, irmãos. O homem até pode querer se levantar, mas a graça de Deus é que pode levantar, a graça de Deus é que pode vivificar, a graça de Deus é que pode ressuscitar, a graça de Deus é que pode nos fazer, aleluia, servos de Deus, libertos do pecado para viver para Deus. Diga amém. Irmãos, agora tem uma pergunta retórica que o apóstolo faz na carta aos Romanos. Mas antes dessa pergunta, ele continua dizendo: nos quais também antes andávamos. Novamente a questão do verbo andar. Andávamos segundo a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Está vendo aqui, irmãos? Talvez alguém no tempo do apóstolo quis baratear a graça e diz: olha, tem um versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a pessoa pensou assim: olha, se quanto mais graça, se quanto mais pecado, mais graça, então. Aí Paulo faz a pergunta retórica lá em Romanos, no capítulo 6. Eu queria que vocês pudessem ler essa carta. A gente até comentamos hoje na escola bíblica dominical.
A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, o versículo 1 em diante. É interessante que essa passagem, ele vai refutar essa doutrina de que quanto, né, ele vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. Aí a resposta: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Irmão, não adianta você estar na... Você pode... Eu vou repetir aqui o ditado que a minha mãe dizia. Ela dizia assim: é melhor um fraco na igreja do que forte no mundo, né? Quer dizer que às vezes a pessoa vem no culto, assim, ainda precisando de Jesus trabalhar. Mas irmão, Jesus está trabalhando, mas você tem que dar lugar a Jesus, tá certo? O Espírito Santo quer trabalhar no teu coração. Mas se você ficar flertando com o pecado, como é que ele pode trabalhar na sua vida? Se você ficar brincando com o pecado, como é que você vai ter a libertação de Deus na sua vida? Sansão foi escolhido de Deus, foi nazireu de Deus, foi chamado por Deus, teve um nascimento milagroso. Deus abriu a madre da sua mãe, ele tinha um chamado glorioso. Mas Sansão ficou flertando com o pecado, ficou flertando com a prostituição, ficou flertando com a turma lá dos Dalila, né, com aqueles povos pagãos. Ele acabou que ele foi, aos poucos, ele foi se embaraçando, e ao invés de crescimento, ele acabou perdendo a visão, perdeu as forças, perdeu a espiritualidade, perdeu a liberdade, perdeu o chamado, perdeu o ministério, perdeu o sentido da vida, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a intimidade com Deus. Foi no momento que ele estava ali: Senhor, sai agora, me dá graça. Mais uma vez, a graça de Deus veio novamente sobre ele, o poder de Deus veio sobre ele, e ele destruiu o templo de Dagon, que estava sendo adorado pelos filisteus. Deus é o Deus de graça, glória a Deus. E eu digo: aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Mas como permaneceremos? Nós, vai dizer capítulo 6 de Romanos, de sorte que fomos sepultados com ele. Ei, irmão, você já foi sepultado com Jesus? Como é que é isso aí, irmão? Me explica aí. Eu vou com Jesus até a cruz, simbolicamente falando. Eu vou com Jesus até a sepultura. Eu vou ali sepultar o velho homem. Mas o velho homem vem quando aparece. Aí você tem que continuar firme. Você tem que sepultar o velho homem. Eu vou sepultar com ele, com Cristo, pelo batismo na morte. E eu vou também não somente morrer, não somente ser sepultado, mas eu vou ressuscitar com ele para viver em novidade de vida. E Deus é que dá graça. Deus dará graça para você experimentar a novidade de vida. Glória a Deus. É desse jeito que Jesus quer fazer conosco. E pode ter certeza, louvado seja Deus, a graça de Deus se manifestou, como eu falei em Tito capítulo 3, e ela trouxe Jesus até nós. Jesus é o presente. Então, tem uns dizeres, né? Tem umas palavras que a gente escuta, que diz assim: irmão, não se preocupe não, que o melhor de Deus já está para vir. Já veio, ele vai vir outra vez, que é voltar na sua vinda com poder e glória. A volta de Cristo está cada vez mais próximo. Mas o apóstolo aos Efésios, ele vai dizer que esse momento glorioso da manifestação da graça, a graça se manifestou lá no deserto, lá na Judéia, na Galileia, lá no ministério,
na multiplicação dos pães, na expulsão dos demônios, no perdão de pecado para a mulher adúltera, na restauração de Zaqueu. Mas a graça também se manifestou no Velho Testamento. Quando eu olho a vida de Ezequias, Deus disse para ele: arruma a tua casa, porque tu vai morrer. O Ezequias ficou: meu Deus do céu, tão novo que eu sou, já vou morrer. Orou: Senhor, me dá graça. Antes que o profeta saísse, ele volta, porque eu vou acrescentar 15 anos. Nesses 15 anos, ele amostrou toda a riqueza para os caldeus babilônios. Não era para ter feito isso. E ele gerou Manassés. Manassés, irmãos, Manassés foi o pior rei de Judá. Ele fez pior do que os caminhos de Jeroboão. Ele fez pior do que os... Você sabe quando um crente se desmantela, se desvia, às vezes fica pior do que o ímpio. Porque Manassés ofereceu, quebrou, fechou as portas do templo, não queria mais ir para a igreja, fez um altar às estrelas, aos astros, sacrificou o seu filho a Moloque, fez pior do que os ímpios. Manassés foi capturado, foi levado em prisão. Manassés estava preso lá na Síria. Manassés estava sendo humilhado. Manassés estava totalmente já entregue a ser destruído. Mas no momento em que Manassés, parece que a luz iluminou a mente dele, ele lembrou-se do Deus de seu pai Ezequias. Por isso que é bom você, pai, presta atenção. Como é que está o seu pai? Você vê ele orando, vê ele lendo a Bíblia. Rapaz, tem um mistério nesse meu pai aí. Então eu estou aqui meio superficial, mas eu vou me aprofundar mais. Mas tenha cuidado, esse negócio de ficar só na superficialidade. Olha o que aconteceu com Manassés, se desviou totalmente. Glória a Deus. Mas o momento em que ele clamou, tem a oração de Manassés, ele pediu, Deus mudou o cativeiro. A graça é tão poderosa que o homem está lá aprisionado, está preso em cadeias, mas a graça poderosa, ela tira você das cadeias. Irmãos, há cadeias que oprimem a mente de muitas pessoas. As pessoas criam uma fortaleza. Ah, mas é assim, porque eu estou assim, porque isso não vai dar certo. Irmão, em nome de Jesus, peça a Deus graça nessa noite, e essa cadeia, esse pensamento, ele vai sair da tua vida, e tu não vai ser dominado por uma fortaleza do mal, tu vai ser dominado pela graça de Deus. Glória a Deus. Que Jesus nos dê graça para nós continuar firme nesse propósito. Mas eu quero dizer uma outra coisa muito importante. Essa graça, ela se manifestou em Jesus. Jesus cumpriu a obra lá na cruz, né? Conforme eu falei, o texto de Efésios capítulo 1, versículo de número 20, na oração que Paulo faz aos Efésios. Glória a Deus. Os irmãos encontraram aí? A palavra de Deus, no versículo 20, diz que manifestou em Cristo, a graça manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Então veja que Jesus cumpre a missão dele. Ele está à direita do Pai. Mas aí a igreja de Jesus, os salvos em Cristo, os que estão participando da comunhão, da salvação, relembrando a sua morte através desse pão, desse vinho, glória a Deus, estão sendo agraciados por Deus, por essa obra maravilhosa. Veja bem, há uma trajetória pela frente, há uma caminhada pela frente, há momentos baixos, há momentos altos, há momentos que você vai se sentir bem, há momentos que você vai sentir como que a ausência, porque tem momento que Deus parece que quer ensinar-nos a nós
voar mais alto. Deus quer ensinar-nos a nós caminharmos, não na dependência unicamente de um amuleto, mas na dependência pela fé em Jesus. Nós temos que saber como a águia, mãe, ela ensina os seus filhotes a aprender a dar voos. Ela solta ele, mas quando o filhote vai aprender, quando não aprendeu, ela vai lá e salva ele. Assim é Deus. Às vezes nós não sentimos nada, mas fica na fé, porque a graça de Deus se manifestará. A graça já está te sustentando. A graça, ela é responsável de conduzir os seus passos. E Deus vai nos dar condição espiritual. Essa que é a verdade. Deus vai nos oferecer condição para nós continuar firme no processo com Deus. Veja bem, é um processo com Deus. A salvação é um processo. Nós estudamos aqui na escola dominical do discipulado. Começa com a justificação, é pela fé, arrependimento, justificação, é regeneração, é a adoção, é a santificação posicional, é a santificação progressiva, e enfim, no final é a glorificação do corpo. Mas enquanto não chegar a glorificação do corpo, você está no corpo físico, você é tentado, igual Jesus. O problema não é ser tentado, Mário. O problema é nós cedermos à tentação. Mas eu digo para você que no deserto da tentação, Deus vai te dar graça de Deus. Amém? Pastor, eu estou bem fraquinho, mas ore a Deus. Senhor, me dá graça. O Senhor vai me sustentar. E pode ter certeza, irmão, Deus, Ele nos dá a graça suficiente para nós permanecermos firmes até o processo final, até a eternidade com Deus. Veja bem, queria ler só aqui, no versículos, no capítulo 2, o versículo de número 6, que diz que nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aqui Ele está fazendo da nossa peregrinação aqui na terra. Ele está dizendo que ao longo da caminhada, quem nunca leu aquele livro chamado O Peregrino, esqueci o nome do autor, John Boyer, né? Ele escreve mostrando todos os pormenores da vida cristã. Aos momentos que você vai se sentir fraco, isso acontece, mas você vai aos pés de Jesus. O Senhor vai nos dar graça. E pode ter certeza, irmão, aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai nos dar a graça suficiente para nós chegarmos até o fim. E aqui está a promessa celestial. Ele nos vivificou, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós temos a certeza de que as ferramentas Deus está dando para nós. Deus nos dá a condição espiritual para nós permanecermos firmes aos pés de Jesus. Irmãos, nós não somos super-homens espirituais, pelo contrário, nós somos fracos, nós somos falhos, mas Deus nos dará graça, e nós não vamos ficar eternos meninos espirituais. Nós buscaremos a maturidade, e a graça ela vai produzindo em você um cristão autêntico. E olha o que Paulo diz no último versículo dessa carta. Eu descobri esse versículo, a gente lê o versículo, a gente lê e vai encontrando. Lá no versículo 24 do capítulo 6, depois que Paulo fala das batalhas que o cristão terá que passar. Batalha não contra um irmão contra o outro, não é batalha contra a carne, não, é batalha espiritual. Aí no final ele dá uma palavra abençoadora para a igreja. Ele disse: a graça seja com todos. Glória a Deus. Vamos lá? A graça seja com todos os que amam. Amam a quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Tem que amar a Jesus Cristo em sinceridade. Olha aí a palavra vindo de novo. A graça seja com todos que amam ao Senhor. Mas
com sinceridade. E o que é ser sincero, irmão? É dizer a verdade, é falar para Deus, é expor o seu problema, é não ficar como aquele homem lá, né? Que fazia isso, fazia aquilo. Se bem que o que o fariseu fazia não era errado. O fariseu, ele disse que fazia obras de jejum 2 vezes por dia, ofertava dízimos e não se complicava com a questão da moralidade, da permissividade. Mas o problema é que ele se auto-exaltou. Ele dependeu mais das leis do que da graça. Então nós precisamos de evidenciar isso. A lei não salvava ninguém, mas a graça sim. A graça daria todo o suporte espiritual para nós permanecermos firmes em Jesus Cristo. E é por isso que Paulo diz: a graça seja com você, irmão. A graça seja com você, obreiro. A graça seja com você, jovem. A graça seja com você, senhora. A graça seja com todos aqui dessa igreja. Em Maraponga 2, todos aqui que amam a Jesus, quem ama a Jesus, quem ama a Jesus nosso Senhor e anda com Ele com sinceridade. Diga amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Ela manifestou em Jesus e nos fez experimentar essa salvação gloriosa. Meus irmãos, é exatamente isso que nós queremos anunciar nesta noite. Que a graça nos mostra que a salvação... Vamos lá nos versículos finais da leitura que foi lido. O tempo ainda está... Os irmãos não se preocupem, viu? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão cansados? Pode ouvir mais um pouquinho? Diga amém. Eita, Jesus, vamos lá. Irmãos, o versículo que eu li, capítulo 2, a partir do versículo de número 8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. A graça, juntamente com a fé, coopera para você usufruir da salvação que vem de Deus. Isso não vem de nós. Nós não temos mérito em nós mesmos. Nós somos salvos pela graça de Deus. É dom de Deus. E no versículo 9 ele vai dizer: não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça nos mostra que a salvação depende única e exclusivamente da obra redentora, do sacrifício de Jesus, que Ele realizou exatamente na cruz do Calvário. Senhor, o que faremos para realizar a Tua obra? Alguém perguntou para Jesus: o que nós temos que fazer? Jesus disse: creia naquele que Ele enviou. Creia na morte do seu Filho Jesus Cristo. Creia no sacrifício da cruz do Calvário. Essa é a obra, a maior obra, no sentido vertical. O homem pode fazer o que quiser. Teve um grupo aí, lá no livro de Gênesis, construído, foi uma torre, né? Deus foi lá e desmanchou as obras dos homens. No dizer de Isaías, as nossas obras são como trapo de imundícia. As obras humanas não pode até ter boa vontade, mas é só pela graça, é só em Jesus, é só através da sua morte na cruz, é que o homem é perdoado, é que o homem é justificado, é que o homem recebe o presente de Deus, a graça de Deus. Ele recebe essa condição de ser um salvo em Jesus. Então nessa noite nós estamos aqui para celebrar a Cristo, pelo seu sofrimento na cruz do Calvário, pelo seu sofrimento que Ele levou e foi até o final. Ele morreu a morte dos pecadores, a morte substituta. Nós tomamos aqui, nós dizemos assim: irmãos, a salvação é pela graça, sim ou não? Sim ou não? Mas quem foi que pagou o preço? Foi Jesus. Jesus pagou um alto preço por nós. Ele derramou o seu sangue lá na cruz. E nessa noite nós vamos assim participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Relembrar esse preço que Ele pagou. Relembrar que essa moeda, ela é valiosa. Irmão, nós temos que valorizar mais a graça de Deus. Valorizar a graça de Deus.
e não baratear essa graça. Nós não vamos permanecer no pecado, irmãos. Irmãos, se alguma fortaleza do pecado tem acorrentado a sua mente, eu te declaro nessa noite, que no nome de Jesus Cristo você pode ser liberto pela graça de Deus. Glória a Deus. Porque não há pecado que Ele não perdoe, porque não há nada que Ele não faça. Glória a Deus. A graça vai aonde ninguém vai. A graça alcança onde você não pode alcançar. O homem se sente, como eu falei, aprisionado. Ele não tem onde recorrer. Mas quando ele diz: ser propício para comigo, Senhor. Vamos ficar de pé. Ser propício para comigo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Como o cego Bartimeu clamou lá naquela estrada, quando Jesus ia passando, ele disse: ó filho de Davi, tenha compaixão de mim nessa hora. Tenha misericórdia desse servo. Ele clamou bem alto: tenha compaixão de mim. A graça de Deus ia com a muvuca, com a porção de multidão, mas um clamor de alguém que está clamando pela restauração. Ele para, ele escuta o clamor e ele diz: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ter visão, eu quero nesta hora experimentar, seguir Jesus Cristo. Jesus, a partir de agora, tu estás livre, tu estás enxergando na visão de Deus, na visão da graça de Deus. É claro que só há uma obra. Versículo 10, nós já pregamos isso aqui. Mas verticalmente nós temos que expor, manifestar o dom da graça de Deus. Foi a outra doutrina que foi ministrada. Mas que nós possamos permanecer nessa palavra, que Deus vai nos dar graça. Vamos convidar, irmãos, a convidar o nosso irmão, o diácono Gilmar. Ele vai fazer uma leitura concernente ao ato da ceia do Senhor. Eu quero avisar para os irmãos que a ceia é destinada aos membros da igreja, né? Os que estão em comunhão. Os que não são batizados ainda não poderão participar. Pode vir, irmão. E nós vamos fazer essa leitura concernente ao ato da ceia do Senhor, né? Faltando aí um pouco mais de 20 minutos, vai dar tempo de sobra. E esse é um momento todo especial que nós estamos diante do Senhor, na presença de Deus, né? Nós sempre fazemos um convite, né? Um chamado. Se há entre nós alguém que deseja se reconciliar com esse Cristo, que deseja participar da ceia do Senhor, e que não há nenhum empecilho na sua vida, e se esse empecilho há, você possa nesta noite pedir a Deus graça para Ele te livrar. Nós convidamos depois para você vir aqui à frente, para nós fazermos uma oração específica pela tua vida. E aqui nós estamos como igreja, nós não somos perfeitos, nós estamos num processo sendo agraciados.